Bom, gente, bom dia a todos. Mais uma vez, agradecer todo mundo aí a presença. E hoje nós vamos continuar, né, falando aí das discussões mais específicas sobre análise, né, interpretação de análise. E eu estava até brincando com a professora Márcia agora um pouquinho antes de começar, né, que o trabalho sujo ficou para mim, né, só uma brincadeira, porque a análise de regressão a gente já saiu do pacotinho considerado a estatística básica, né? Então, a professora Márcia pode confirmar isso, ou os outros alunos que estão aí participando também da pós-graduação, né, eles podem confirmar o que eu estou falando. Quando a gente vai falar estatística básica, disciplinas de bioestatística 1, a análise de regressão geralmente já está fora, né, porque já é considerado um tópico mais avançado da estatística. Só que ela nos dá, né, umas informações que são muito interessantes para a nossa prática, né, e para o nosso entendimento de estudo, que a gente, né, eu, Henrique e Vanessa, a gente conversou antes, a gente colocaria ou não a análise de regressão, mas a gente optou por colocar, né, que apesar de ser alguma coisa mais, um tópico um pouquinho mais avançado, mas o objetivo é trabalhar principalmente o entendimento, não necessariamente a análise em si, como é que ela é feita, embora eu tenha que falar um pouquinho para vocês poderem entender como é que a gente vai interpretar no final, tá? Então, eu vou tentar fazer aqui um passo a passo, né, e devagarzinho, para a gente poder, vocês entenderem o conceito, né, o que a gente consegue obter de informação quando a gente avalia, a gente obtém uma análise, né, um resultado de uma análise de regressão. Bom, e a análise de regressão? A regressão, são várias análises, tá? O foco nosso aqui vai ser falar da análise de regressão linear, tá? Mas existem diversos tipos de análises de regressão. A gente viu há uns 2 encontros atrás, né? A gente falou um pouquinho sobre análise de correlação. Então, esse aqui é até uma figura daquele slide, né? Um slide daquela aula, né? Daquela palestra, daquela apresentação, cujo o objetivo da análise de correlação é medir o grau em que 2 variáveis, né? Especificamente variáveis quantitativas, modificam-se continuamente. Então, só para lembrar, aqui no exemplo, o objetivo da análise de correlação é saber se quando o VO2 pico ele varia, para que caminho a distância de caminhada varia. Ou seja, quando o VO2 pico aumenta, será que a distância caminhada no teste aqui, né, no teste caminhada de 6 minutos, ela aumenta também, ou ela reduz, ou ela não sofre nenhum tipo de variação em relação às variações do VO2 pico. Então, é simplesmente uma análise de quando né, de uma forma muito simples de falar, quando uma varia, como é que a outra caminha, né? Eu não consigo estabelecer uma interação entre essas 2 variáveis. Quem vai me dar essa interação é justamente a análise de regressão linear, considerando que são variáveis contínuas. Então, o que a regressão linear vai me dar, então, de resposta? Ela vai avaliar se há uma relação funcional ou uma associação entre variáveis. Bom, o que quer dizer isso? Uma das perguntas que é respondida pela análise de regressão linear é saber se a variação da variável dependente pode ser explicada pela variação da independente. Tá, vamos por partes para a gente entender primeiro o que é variável dependente e o que é variável independente. Variável dependente, aqui no exemplo, ou convencionalmente, é a variável que está no eixo y, né, que está no eixo das ordenadas. O que é variável dependente? É quem eu vou avaliar, né? É o dado que eu vou avaliar, ou a variável que eu vou avaliar, se existe alguma dependência da variável independente. Ou seja, será que a variação da distância caminhada, no teste caminhada de 6 minutos, aqui no exemplo, ela sofre alguma influência das variações do VO2 pico? Então, essa é uma pergunta que é levantada, né, e que a análise de regressão vai ajudar a responder. Então, aqui no caso, a variável dependente é quem eu quero saber se há alguma dependência da outra variável, que é a variável independente, aqui no caso o VO2 pico, ou também chamada de variável preditora. Então, a variável preditora é quem eu quero avaliar as variações, se ela varia aqui, se essa variação da variável independente exerce alguma influência sobre as variações, né, sobre os resultados ou os dados da variável dependente. Então, dependente é sempre a minha variável de interesse. É ela que eu quero saber quem que influencia, né, quais são os parâmetros que influenciam nas modificações, né, da variável, que no caso, a distância caminhada.
E um pressuposto, né, um critério fundamental para análise de regressão linear, isso aqui só em termo conceitual, é que existe uma relação linear entre as variáveis, tá? Vou dar um exemplo de uma situação que é não linear. Por exemplo, a concentração de paratormônio, hormônio paratireoidiano, e densidade mineral óssea em pessoas em diálise. Sabe-se que tanto pessoas que têm uma concentração hormonal baixa quanto muito alta desenvolvem deficiência deficiência óssea. Então, não existe uma relação linear de que quando maior o hormônio, maior ou menor será a densidade mineral, ok? Mas isso é um outro critério, né, que vai ser fundamental antes para definir qual tipo de análise será realizada. Mas aqui no caso a gente vai partir considerando que todas as análises que foram realizadas, né, esse pressuposto, né, esse critério foi testado, ok? Bom, além de eu saber isso aqui, né, de eu conseguir responder, saber o grau de influência da variável independente sobre a minha variável de interesse, a gente vai poder também conhecer ou estimar os valores da variável dependente, tendo por base a variável preditora. Então, por meio de uma avaliação, uma análise de regressão linear, é possível estimar a variável dependente, estimar a variável que eu tenho interesse, né, em avaliar se ela sofre influência das outras variáveis. Então, é possível estimar aqui, no caso, a distância caminhada pelo VO2 pico. Né? Por exemplo, fazendo uma análise de regressão entre essas duas variáveis. Tá? Então, todas as equações, todos os trabalhos que vocês lerem, observarem, que fala de equação preditora, como estimar valores preditivos de normalidade para um determinado teste, todos foram oriundos de análises de regressão. Então, essas são as duas perguntas fundamentais que a análise de regressão nos ajudará a responder. Um critério extremamente indispensável para uma análise de regressão linear é que a variável dependente ela tem que ser uma variável quantitativa. Tá? Então, para fazer uma análise de regressão linear, a minha variável que eu vou avaliar, a dependência, ela tem que ser quantitativa. E na maioria das vezes, né, na nossa área, né, na reabilitação, a gente vai observar que essas variáveis dependentes elas serão contínuas. Tá? Principalmente resultados de teste, avaliações funcionais. Então, geralmente, essas variáveis elas têm uma característica, né, de serem uma variável quantitativa contínua. Então, esse é um critério fundamental para uma análise de regressão linear. Então, vamos entender um pouquinho mais específico aqui da regressão. Então, essa aqui é a mesma figura que estava, né, ilustrada anteriormente. E essa linha, ou essa reta que está passando aqui, ela é uma reta que é oriunda da análise de regressão linear. O que essa reta aqui ela representa? Essa reta ela representa o ponto, né, ou a linha no qual todos os pontos estão com a menor distância ou a distância mínima possível da reta. Em outras palavras, é a linha ou é a reta de interpolação dos dados, né, desses dados, no qual todos os pontos estão ao mesmo tempo mais próximos da linha. Como é que essa reta ela é obtida? Por meio de uma equação, né, que é uma equação de certa forma simples, que é aquela equação que a gente aprende no segundo grau, né, de qual y é igual a mais bx, ou y igual a x mais b, ou y igual a beta 0 mais beta 1 vezes x. Você já deve estar com 10 pedras cada um na mão, né, porque eu falei que não ia falar muito de matemática, mas eu vou mostrar isso aqui de uma forma bem simples, vocês entenderem de onde saem os resultados. Tá? E como é que a gente interpreta? Para não ficar uma coisa abstrata, olhar um valor de B numa tabela e simplesmente saber, B representa isso. Mas de onde surgiu esse B e de onde surgiu esse valor aqui, que eu vou mostrar para vocês aqui agora. Então vamos lá. Primeira coisa que a gente obtém na análise, o primeiro índice, é a chamada constante, que é a letrinha A aqui, ó, da equação, ou beta 0, dependendo da referência que vocês forem encontrar. Esse Azinho, o que representa? Quando a variável preditora, né, ou a variável independente, ela é zero, o valor dela é zero, qual é o valor da variável dependente? Por isso que ela é chamada de constante, que independente do valor da variável independente, esse valor estará sempre fixo.
Então, ele o valor representa o valor de y, né, o valor da variável dependente, quando a variável preditora ela é zero. E o outro índice que a gente vai ter nessa regressão, e que isso vai aparecer para a gente nas tabelas, é o coeficiente angular, que é a angulação dessa linha ou dessa reta. O que esse valor de B, que está aqui na equação junto do x, ele me representa? Quando o VO2, aqui no caso, né, a variável independente, ela aumenta ou ela varia uma unidade, ou seja, quando o VO2 está do 20 para o 21 ml por quilo minuto, o quanto varia a variável dependente? Ou seja, qual é a variação da variável dependente quando a variável preditora varia em uma unidade? Esse valor vai ser oriundo através do coeficiente angular da reta, que é esse valor de B aqui. Tá? Então, esses são os dois primeiros índices que a gente tem por meio de uma equação. E assim eu vou saber. Eu vou conseguir saber qual é a influência, o quanto variar, né, o quanto varia a variável preditora, o que isso impactará ou influenciará na variação da variável dependente. Então, o que a gente tem aqui? Quando a variação de uma unidade da variável preditora muda a variável dependente, a gente vai observar isso pelo coeficiente angular, que convencionalmente é representado pela letra B, né, minúscula ou maiúscula. Então, a pergunta que esse coeficiente vai responder é o quanto a variação de uma unidade da variável preditora muda a variável dependente. Segundo, enquanto a variação da variável dependente é explicada pela variação da preditora, ou seja, o quanto da variação da minha variável de interesse, que é dependente, é explicada pela variação da variável preditora. Esse índice vai ser o coeficiente de determinação, que é representado, né, a sigla dela, a representação é pelo R², né, também chamado de R2, que é o coeficiente de determinação. Então, com base nos valores do R2, eu sei o percentual de influência da minha variável preditora ou independente sobre a minha variável dependente. E, por último, qual é a probabilidade dessa minha associação observada, né, desses valores encontrados, terem acontecido ao acaso? Ou seja, qual é a probabilidade desse meu coeficiente B ser zero, com base nos meus dados, e eu estar mostrando que ele não é zero? Qual é a chance disso aqui ter acontecido independente de uma associação verdadeira entre as variáveis? Isso eu vou obter através do famoso valor de P, ou P-valor. Então, esses são os coeficientes, vamos dizer assim, principais, né, para uma interpretação de uma análise de regressão. Então, vamos para o nosso primeiro exemplo aqui. Esse aqui é um trabalho, tá? Um trabalho do nosso grupo, que avaliou a performance funcional. O objetivo é avaliar a performance funcional de indivíduos com doença de Chagas por meio de um questionário, que é o PH, né, o Perfil de Atividade Humana. O objetivo do trabalho foi, então, verificar a associação entre o resultado, né, os questionários do questionário, HP, e capacidade funcional, classe funcional e função sistólica de pacientes com doença de Chagas. Então, para fazer uma prática, né, e a gente fazer uma autoavaliação do que a gente conseguiu avançar, né, nesses encontros, vou dar uma lidinha rápida aqui na descrição estatística do dado, e vocês vão percebendo, vocês conseguem entender, né, o que está sendo descrito aqui. Então, vamos lá. A distribuição normal dos dados foram verificadas pelo teste de Kolmogorov-Smirnov. Então, está falando da análise de normalidade. A estatística descritiva, né, foram utilizadas para caracterizar a amostra usando médias e desvio padrões para dados contínuos ou contagem e percentual para variáveis discretas. Regressão linear simples, né, análise de regressão linear simples foram conduzidas para examinar a relação univariada ou unilateral entre os scores do questionário e parâmetros antropométricos, clínicos, ecocardiográficos e do teste de exercício, que no caso aqui foi o teste de esforço cardiopulmonar. E o perfil de atividade humana, o questionário, foi incluído como uma variável dependente. Então, o que está demarcado aqui
é o que apareceu de novo para a gente aqui hoje, tá? Nós vamos entender o que significa isso, que foram realizadas análises de regressão linear para examinar a relação unilateral ou univariada de parâmetros antropométricos e cardiográficos, teste de exercício com o questionário de interesse, que é o perfil de atividade humana. Então, o que seria primeiro uma regressão linear simples? Quando eu quero avaliar a associação de uma variável preditora, apenas uma, com uma variável dependente, isso é realizado por meio de análise de regressão linear simples. E eu vou obter os coeficientes B, o R2 e o p-valor, para cada regressão, para cada análise que eu fizer de uma variável com a variável dependente. Então, eu tenho, de uma forma ilustrativa aqui, nossa população, que era indivíduos com doença de Chagas, foi então obtida uma amostra, né, uma parte desses indivíduos da população da região então foram avaliados, e nesse estudo foram registrados parâmetros, né, ou dados de sexo, idade, classificação funcional pela NIRA, pressão arterial sistólica, diastólica e frequência cardíaca de repouso, índice massa corporal, parâmetros do ecocardiograma e parâmetros do teste de esforço cardiopulmonar. E a variável dependente foi os scores, ou o resultado, né, do perfil de atividade humana. Então, o primeiro passo, o que é? Estabelecer se existe uma relação entre essas variáveis, ou seja, cada variável dessa com o score do questionário. E isso é feito através de análise de correlação, especificamente para as variáveis que são quantitativas aqui, tá? Algumas não são, então elas não entram na análise de correlação. Mas o primeiro passo é esse. Eu faço uma análise de correlação, existe relação entre esses dados? Se sim, a gente avança na análise para uma análise de regressão. Se não, já é observado que aquela variável, né, independente ali, aquela variável preditora, não tem relação com a variável de desfecho, né, no caso a variável dependente. Bom, considerando que todas essas apresentaram relação, né, uma correlação significativa, é feita então a análise de regressão linear simples par a par. Então, o sexo com perfil de atividade humana, a idade com perfil de atividade humana, e assim vai variável por variável. Então, aqui estão as variáveis independentes e a variável de interesse, que é a variável dependente, o score do questionário. E através dessa análise, a gente vai obter aqueles índices individualmente para cada análise que foi realizada de forma individual. Por isso que é uma análise unilateral, ou seja, de uma variável com a outra exclusivamente. E esse é o resultado observado. Então vamos entender o que está nessa tabela aqui. Então essa aqui é a tabela com, né, os preditores univariados, ou seja, os preditores obtidos de uma análise de regressão linear simples do perfil de atividade humana em pacientes com doença de Chagas. Então aqui está mostrando os resultados da análise de regressão linear simples para saber quais são os preditores, ou seja, quais variáveis influenciam, exercem influência sobre a variação dos scores do questionário. Então, aqui a gente vai fazer uma interpretação, né? A gente vai buscar os dados de trás para frente. Então, estão aqui as variáveis. E o que a gente já olha de cara? A gente vai de cara para o p-valor, para já descartar aquelas associações que não podem ser excluídas, né? Que não pode ser excluído o acaso, né, da interação. Ou seja, a gente vai buscar aquelas variáveis que apresentaram um p-valor menor do que 5%, ou menor que 0,05%. E a gente observa aqui que algumas variáveis apresentaram associação. Olha a idade, sexo, classificação funcional, valor de pressão arterial sistólica e diastólica de repouso, o VO2 pico e o percentual da frequência cardíaca máxima. Bom, por que eu destaquei aqui o VO2 pico? Porque no trabalho ela era a variável mais... o interesse do estudo era avaliar especificamente, ou principalmente, a relação do VO2 pico, porque é uma medida padrão ouro, né, de capacidade física, de capacidade funcional, com os resultados do questionário. Então vamos interpretá-lo aqui para a gente ver o que aconteceu. Então, primeiro, já foi observado que ele tinha uma interação, uma associação significativa, e vamos observar agora o R2 ajustado, né, o coeficiente de determinação. Foi observado um valor de 0,49. O que significa isso? Que nessa análise de regressão unilateral simples, 49% das variações do score do questionário
foram explicadas pelas variações do VO2 pico. Essa informação que é passada. E vamos olhar aqui o B, né? Olha o valor de B, que é o coeficiente angular da reta lá. O que ele está me dizendo aqui? O valor foi de 0,6, para arredondar aqui. Que quando o VO2 pico aumenta 1 ml por quilo minuto, acontece um aumento de 0,6 pontos no score do questionário. Estou mostrando exatamente o grau de influência do VO2 sobre a variável dependente. Tá? E isso a gente vai ter scores aqui para cada um. E vamos pegar aqui a idade de exemplo, só para mostrar um efeito diferente. Olha aqui, ó, mostrando significância. 42% das variações foram explicadas pela idade, quando avaliada sozinha, isoladamente, e que houve um sinal negativo nesse coeficiente. O que significa isso? Uma relação inversa. O que quer dizer? Que quando a idade aumenta em 1 ano, né, o aumento em 1 ano na idade, implica em redução de 0,36 pontos no score do questionário, que no caso é a variável dependente. Estou mostrando que quando a idade aumenta, piora os scores do questionário. Já o VO2, quando ele é maior, né, quando ele aumenta, isso aumenta ou melhora o resultado do score do questionário. Ok? Bom, então o que a gente viu aqui então? Que a análise de regressão linear simples me mostrou que algumas variáveis apresentaram associação significativa com a variável dependente, elas conseguem explicar a variável dependente, mas algumas não. Então, essas variáveis que estão demarcadas como variáveis do ecocardiograma, IMC, frequência cardíaca de repouso, elas não apresentaram uma associação significativa. Elas podem até ter correlação, mas a variação delas não implicou na análise, não demonstrou que a variação delas implica ou desencadeia alterações da variável dependente. Tá? Mas aí fica uma pergunta, né? Nós temos 7 variáveis aqui, né? 5 aqui em cima e 2 aqui embaixo, que apresentaram associação com a variável dependente. Mas e se nós avaliarmos todas simultaneamente, ou seja, numa única análise, colocarmos todas juntas, para a gente saber realmente, dentre essas, quem é ou quais são, né, as variáveis que realmente vão explicar a variável dependente. Ou seja, por meio desse segundo passo, que é a análise de regressão linear múltipla por quê? Eu estou colocando mais de uma variável independente na análise. E por meio desse resultado, eu vou conhecer o preditor independente. O que é o preditor independente? É aquela variável que, independente das demais, ela exerce influência sobre o meu desfecho principal, que no caso aqui é o resultado do questionário. Tá? Voltando, análise de regressão linear, eu avalio isoladamente uma a uma. Na análise de regressão linear múltipla, eu avalio todas ao mesmo tempo e por meio dessa análise eu consigo saber qual variável que sozinha, independente das demais, vai me explicar a variação, né, sobre a variação do meu dado, né, da minha variável dependente. Então, se uma variável preditora só é utilizada na análise, regressão linear simples, e eu vou obter os índices para cada regressão. Se 2 ou mais variáveis preditoras são utilizadas simultaneamente, isso é regressão linear múltipla, e eu vou ter os scores oriundos agora de uma regressão com mais variáveis independentes analisadas de forma simultânea. E nesse trabalho, o resultado da análise múltipla foi colocado no texto. E a última linha aqui, ó, vamos ver o que está sendo descrito. Ó. Na análise multivariada, ou na análise múltipla, né, embora está escrito multivariada, gente, a forma mais correta de falar é múltipla, tá? Isso é aceito, né? Isso não é questionado muitas vezes por editor ou revisor, né, das revistas, dos periódicos, mas se você apresentar isso para um matemático ou para um estatístico, né, ele vai te falar que isso aqui é errado, tá? Mas é aceito, é totalmente utilizado, mas o multivariado aqui está sendo utilizado como sinônimo de múltiplo, tá? Então, na análise múltipla, o VO2 pico
permaneceu como um preditor independente do questionário. O que quer dizer isso? Ele, na análise de regressão linear simples, ele mostrou associação. E quando ele foi avaliado junto das outras variáveis, ele mesmo assim manteve uma significância estatística, explicando 27% das alterações da variável dependente, né, no qual cada variação de 1 ml por quilo do VO2 aumentava em 0,07, arredondando aqui, né, em 0,7 pontos o questionário perfil de atividade humana. Então, aquele é uma variável independente. O que quer dizer isso? Independente do sexo, independente da frequência cardíaca do teste de esforço, independente da idade, o VO2 ele explica as variações do questionário. Aqui uma outra aplicação, gente, um outro exemplo. Isso aqui é um trabalho da professora Vanessa, né, professora Vanessa Lima, no qual ela avaliou, né, ela estipulou ou estabeleceu valores de referência para o 6-Minute Peg-Born Ring Test, que é um teste chamado teste de argolas em indivíduos saudáveis. Então, todos os trabalhos que vocês observarem, todas as equações de predição, de valor de referência, tudo é obtido, todas elas são, né, na grande maioria das vezes, obtidas por meio de análise de regressão. Então, vou mais uma vez fazendo como fosse uma prática, vou passar a lida rápida aqui, só para a gente ver e explicar um pouquinho como é que ela chegou nesse resultado aqui do teste de argolas. Então, os dados foram testados na normalidade pelo teste Shapiro-Wilk e os resultados foram descritos por média, desvio padrão ou mediana e intervalo interquartílico. O limite inferior de 95 intervalo de confiança foi adotado como um limite inferior aceitável para os valores de referência. Então, aqui está falando, ó, intervalo de confiança, intervalo interquartílico, desvio padrão, média, mediana, tudo que a gente já discutiu anteriormente. A associação, né, da performance no teste de argolas com idade, sexo, comprimento do braço, circunferência do membro superior, do braço dominante, né, circunferência da cintura, enfim, e o nível de atividade física foram avaliadas pelos coeficientes de correlação de Pearson. Com base na correlação, foram selecionadas variáveis, o qual seriam incluídas na análise de regressão linear múltipla. E o critério de inclusão foi baseado no valor de P, menor que 0,05, e o de exclusão, né, para entrar na análise de regressão, baseado no P maior que 0,10. E regressão linear múltipla foi realizada com o modelo stepwise, né, de seleção, tá? O porquê do stepwise eu não vou entrar, porque já seria algo ia mais confundir vocês do que ajudar. E o modelo final foi determinado pelo coeficiente de determinação ajustado e significância estatística. Então, está mostrando que como ela chegou a essa equação para predizer o resultado de um teste funcional de membro superior, conhecendo apenas a idade dos indivíduos. Como é que isso foi obtido? Isso aqui é um gráfico hipotético, tá? Não é o gráfico do artigo, né? Isso aqui não foi um do artigo, eu peguei só para exemplificar, né, para mostrar isso no gráfico, na reta de regressão, como é que esses valores aqui foram obtidos. Então aqui novamente a gente tem, vamos supor que fosse o teste de argolas aqui no eixo das ordenadas e a idade no eixo das abscissas. E o que a gente observa? Uma relação inversa. Quanto maior a idade, menor foi ou seria o resultado do teste, né, teste de capacidade funcional de membro superior. E o que a gente tem aqui? Ó? Novamente, olha lá, o A, que é a constante, e ele aparece na equação. Olha lá, quando a idade era zero, qual era o valor do teste de argola? 676,34 argolas. E o segundo índice que a gente vai ter é o coeficiente angular da reta, que está ali representado pelo valor de 4,223. E por que o valor negativo? Negativo porque a relação ela é inversa. Então, o que significa? Que o aumento de 1 ano de idade implicou, nos dados, né, do trabalho, uma redução de 4 argolas movimentadas. Tá? E por meio dessa equação, se eu conheço a idade do indivíduo, eu quero um indivíduo de 30 anos, qual que seria o número de argolas movimentada no teste para o indivíduo de 30 anos? Basta substituir isso aqui por 30 e a gente vai conhecer o valor esperado para o indivíduo saudável de 30 anos de idade. E assim, né, por meio da regressão, é que as equações elas são montadas. E quanto mais variáveis
independente se eu tiver, vamos supor que tivesse aqui ainda o sexo, IMC, a equação ela só ia acrescentando os valores de B para cada um. Eu teria um valor de B para o sexo, um valor de B para o IMC, e com base nos valores que entrarem, a gente teria, consequentemente, os preditores, né, e os valores para a predição do teste de argola. Por isso que chama-se variáveis preditoras, tá? No caso do trabalho dela, só a idade foi, né, a idade foi o critério utilizado para predizer o teste de argolas. Bom, e agora eu vou partir para o último exemplo, porque a apresentação de dado aqui ela é diferente, né, e vocês podem encontrar isso de diversas formas, no qual o objetivo desse estudo aqui foi avaliar a influência da fraqueza da musculatura inspiratória sobre a capacidade funcional de pacientes hemodiálise. Então, mediu-se a força muscular respiratória por meio da PI máxima e avaliou-se se as variações da PI máxima estavam relacionadas à variação da capacidade funcional, ou existia alguma influência sobre a capacidade funcional que foi avaliada pelo Shuttle Test. Então aqui a descrição da análise. A análise foi realizada no SPSS, a distribuição dos dados foi verificada pelo teste Kolmogorov-Smirnov, e os outliers foram detectados usando box plot, essa é uma outra análise. As variáveis categóricas foram apresentadas por valores absolutos e frequência relativa, e as variáveis contínuas por média e intervalo de confiança. As análises de correlações foram realizadas usando os coeficientes, né, pelos testes de Pearson e Spearman, isso as variáveis contínuas, ou o teste Q quadrado pelas variáveis categóricas. Então, são os assuntos, né, dos últimos encontros. E a associação entre força muscular, no caso PI máxima, e capacidade funcional, foram avaliadas usando análise univariada, seguida pelo modelo stepwise de seleção, numa análise de regressão linear múltipla, com ajuste de idade, sexo, IMC, concentração de hemoglobina e presença de diabetes. Então apareceu uma forma diferente de descrição aqui, que foi esse ajuste por, né, alguns parâmetros. E a gente vai entender um pouquinho, né, o que é isso. Então esse aqui é o resultado, né, a tabela dos resultados das análises de regressão linear. E o que a gente tem aqui? Aqui eu tenho um modelo, esse aqui é o modelo da regressão, que foi usado só a força muscular inspiratória para avaliar a sua influência sobre a variável dependente, que foi a distância no teste de caminhada, no caso aqui o Shuttle Test. Então aqui eu tenho o preditor, que foi a PI máxima, o valor de P foi significativo, ou seja, há associação entre PI máxima, força muscular respiratória e capacidade funcional. Qual a associação? Que associação é essa? 26% das alterações da variável dependente, ou seja, da capacidade funcional, foram explicadas pela variação da força muscular respiratória. E aqui, a cada aumento de 1 centímetro de água de PI máxima, que é a unidade de PI máxima, foi observado um aumento de 0,005 unidades da variável dependente. Eu só chamo a atenção que aqui não é a distância em metros, o valor absoluto. Olha aqui embaixo na legenda, ó. Os dados da variável dependente estão apresentados em escala logarítmica. Por que isso aconteceu? Isso aqui é um critério, né? Quando faz uma análise de regressão, precisa testar alguns fatores, né, para você saber se você pode realizar a análise, se esse dado é confiável. E uma das formas, né, quando uma situação acontece, é corrigir os dados da variável dependente, transformando ela para a escala logarítmica. Então, isso é importante conhecer como a variável dependente está apresentada para a interpretação ser correta. Aqui não quer dizer que o aumento de 1 centímetro de água de PI máxima aumente em 0,005 metros no Shuttle Test. Aumenta em 0,05 o log do teste na base 10. Tá? É só uma questão para a gente ficar atento quando a gente analisa, né, a gente faz análise de regressão, importante conhecer como a variável dependente ela está representada, tá? Eu queria chamar a atenção só para esse ponto aqui nessa tabela. Mas tudo bem, aqui o fato foi, a PI máxima está associada à capacidade funcional. Isso numa análise de regressão linear, simples, porque eu tenho uma variável sendo testada contra a variável dependente. Só que a gente sabe, é conhecido, que outros fatores são conhecidamente determinantes da capacidade funcional nessa população, como a idade, o sexo, o IMC, ter diabetes ou não e a concentração de hemoglobina no sangue. Esses fatores, né, essas 5 variáveis,
elas são conhecidamente fatores determinantes do desempenho funcional nesses indivíduos, né, da capacidade física. Então, será que quando eu avaliar a PEI máxima junto dessas variáveis, considerando elas, né, como covariáveis da análise, será que a PEI máxima realmente exerce uma influência? Ou será que alguma dessas aqui serão mais fortes que a PEI máxima a ponto de retirá-la da análise? E isso é o que é apresentado aqui abaixo. Então, aqui foram criados 3 modelos, 1, 2 e 3 de regressão linear, mas a gente vai avaliar o mais forte, que é o aqui de baixo. Por que ele é o mais forte? Foi o que apresentou o maior R2 ajustado. Então, idade, força muscular respiratória, olha ela aparecendo aí, e diabetes, explicaram 44% das variações da variável dependente, todas com significância estatística. Então, aqui mostrando, mais uma vez, uma forma de aplicação da regressão linear múltipla, que é quando eu quero testar a influência da minha variável de interesse aqui, que no caso é PI máxima, considerando outros fatores que são conhecidamente determinantes para aquele desfecho que eu tenho interesse. E mesmo assim, o que me mostra aqui, nesse caso? Que a força muscular respiratória, ela tem influência sobre a capacidade funcional, independente do sexo, da idade, do IMC, de ter ou não diabetes e do nível de hemoglobina no sangue. Tá? Isso é chamado análise com ajuste dos parâmetros, né, que esses parâmetros são selecionados de acordo com a situação, a condição de saúde em questão. Tá? É só uma outra forma de apresentação de um dos resultados de análise de regressão. E o que é esse beta aqui, que eu não falei dele? Tá? Eu não falei dele porque a interpretação dele é diferente. É diferente do B, embora a gente confunda muito. Tá? O beta, o valor de beta, ele significa o quanto a variação de um desvio padrão da variável dependente afeta em desvios padrões da variável não dependente. Então, como a interpretação dele é mais complicada, eu não vou me ater à explicação do beta, até porque, em termos clínicos, a aplicação do coeficiente B e do R2 ajustado, eles são mais, em tese, um pouco mais factíveis de interpretação e aplicação. Ok? Bom, então o que esse estudo respondeu, com essa análise até então? Que a PEI máxima, a força muscular respiratória, está associada ao desempenho no shuttle test nessa população. Então a pergunta que foi respondida foi: a força muscular respiratória está associada à distância no shuttle test? Feita uma análise de regressão linear e foi respondido: sim, a força muscular respiratória tem influência sobre, está associada à distância no shuttle test ou está associada à capacidade funcional. Só que ainda ficou uma pergunta, no caso, na época. Qual, então, é a chance de um paciente que tenha fraqueza muscular respiratória apresentar baixa capacidade funcional? Então, vocês reparem agora que a pergunta é diferente. Eu não quero saber se, com essa pergunta, se a PEI máxima, qual é o grau de influência da PEI máxima ou da força muscular respiratória sobre a capacidade funcional. Eu quero saber se um indivíduo que tenha fraqueza muscular respiratória, qual que é a chance dele apresentar déficit ou baixa capacidade funcional, que nesse estudo foi determinado por um VO2 menor que 16 ml por quilo. Então, a amostra que agora ela foi dividida em indivíduos que tinham um VO2 pico alcançado, estimado no shuttle test, menor que 16 ml por quilo e maior que 16 ml por quilo. Vocês reparem que a variável dependente deixou de ser uma variável contínua, uma variável quantitativa, e passou a ser uma variável qualitativa, uma variável com dicotomia, ou seja, é ter ou não déficit ou redução da capacidade funcional. Como a minha variável dependente agora, ela não é mais contínua, porque eu transformei ela numa variável categórica, eu não posso mais fazer uma análise de regressão linear para responder isso. Nesses casos, cuja variável dependente ela é uma variável categórica, avalia-se por regressão logística. Então, eu vou ter a ousadia aqui de tentar explicar para vocês um pouquinho, só para vocês entenderem a diferença na interpretação do dado. Ok? Então, a pergunta é diferente.
Aqui eu quero saber, força muscular respiratória está associada à capacidade funcional? Regressão linear, porque a capacidade funcional está como uma variável contínua, o desempenho no teste. Agora eu quero saber, ter fraqueza influencia ou aumenta a chance do indivíduo com fraqueza muscular respiratória ter baixa capacidade funcional? Agora eu estou tratando a capacidade funcional de forma dicotômica. E quando isso acontece, ela passa a ser nominal, né, uma variável dicotômica, eu tenho que trabalhar com uma outra forma de análise, que é a regressão logística. Variáveis quantitativas, regressão linear. Variáveis categóricas, regressão logística. E isso foi o último passo da análise, que entrou aqui, ó. Regressão logística univariada, ou simples, regressão logística simples, foram realizadas para avaliar a associação entre fraqueza de musculatura inspiratória e capacidade funcional. Análise de regressão linear múltipla, análise de regressão múltiplas, né, logística múltipla, foram realizadas para avaliar a chance de indivíduos com fraqueza muscular inspiratória terem VO2 pico menor que 16 ml por quilo, com ajuste de idade, sexo, IMC, hemoglobina e presença de diabetes. Então, mesmo raciocínio, né, em termos de análise, para a regressão linear múltipla. Esse aqui é o resultado. Então, aqui nós temos, aqui em cima, o resultado da análise de regressão logística simples, né, que é regressão logística simples, porque a variável dependente é o déficit da capacidade funcional, avaliada por um VO2 pico estimado em menor que 16 ml por quilo. Então, eu quero saber qual é a chance de um indivíduo com fraqueza muscular inspiratória apresentar um VO2 pico menor que 16 ml por quilo. E na regressão logística, a nossa variável de interesse é o fator de chances, né, que é o odds ratio, que está aqui representado por OR. O que significa o fator de chance? Ele que vai determinar justamente essa probabilidade. Então, nesse caso aqui, 4,5 quer dizer o quê? Se o resultado é igual a 1, esse odds ele é 1, ou seja, não tem efeito nenhum. Ou seja, a minha variável de interesse, que é a fraqueza muscular, não exerceria nenhuma influência ou não teria nenhum aumento de chance sobre, né, de chance de um indivíduo apresentar simultaneamente, né, concomitantemente, redução da capacidade funcional. Se o odds é maior do que 1, como está mostrado aqui, existe um fator de risco. O que quer dizer aqui? Que a chance de um indivíduo com fraqueza muscular inspiratória, né, um indivíduo em hemodiálise com fraqueza muscular inspiratória, a chance dele apresentar um VO2 pico menor que 16 ml por quilo é 4,5 vezes maior do que o indivíduo que não apresenta fraqueza muscular inspiratória. Ou seja, 4,5 vezes é equivalente a 350% de chance a mais de apresentar limitação, né, comprometimento da capacidade funcional. E se o odds ele é menor do que 1, exerce um fator de proteção, tá? Um fator de redução de risco. Bom, aqui mostrou, por meio da análise de regressão, né, logística simples, que existe esse aumento de chance, de fato, o indivíduo ter fraqueza muscular respiratória e limitação da capacidade funcional. E isso foi significativo, está aqui representado pelo valor de P. Tá? A chance dos meus dados terem mostrado um valor de 1, né, serem de 1, e eu mostrar que não são, foi menor do que 1,5%, né, 1,5%. Quer dizer o quê? A chance aqui de ter acontecido acaso, ela praticamente é mínima, é improvável. Isso que o valor de P está me mostrando aqui. E mais uma vez, eu vou jogar, né, esses dados, esse dado, né, de fraqueza muscular foi analisado junto de outros parâmetros que são conhecidamente determinantes para redução da capacidade funcional. E o que a análise demonstrou? Que, mais uma vez, a fraqueza muscular inspiratória ela exerce um aumento de chance, né? O risco de um indivíduo com fraqueza muscular inspiratória apresentar capacidade funcional é de 5,7 vezes maior do que o indivíduo sem fraqueza. Isso é independente do sexo, da idade, de ter diabetes ou não, do IMC e da concentração de hemoglobina. Ou seja, a fraqueza muscular inspiratória ela apareceu como um preditor independente da limitação da capacidade funcional
né? E isso demonstrado com significância estatística. Ou seja, isso aqui, a probabilidade de ter acontecido ao acaso, ela foi mínima. Tá? E nesse modelo aqui, por exemplo, a presença de diabetes foi o fator mais forte, tá? Foi o preditor mais forte. Mas mesmo assim, a PEI máxima permaneceu como um preditor independente, tá? Então, são perguntas diferentes, né? E cada pergunta ela deve ser analisada com estratégias, né, de análise de dados também diferentes. Bom, esse era o meu desafio, falar para vocês de regressão, especificamente regressão linear, um pouquinho da logística, de uma forma, não sei nem para dizer se foi simples, né, mas que vocês pelo menos consigam, né, quando vocês estiverem, né, ter o contato com um dado, vocês consigam pelo menos ter a capacidade de interpretar, né, o que está acontecendo com aquele dado, o que aquele dado mostra para a gente de informação. Bom,